Hoje eu trouxe para vocês um assunto que vocês vêm me pedindo cada dia mais para eu trazer mais recursos aqui para vocês compartilhar o que eu sei sobre arquétipos e os tratamentos para depressão e ansiedade, o que funcionou para mim, o que eu usei e como você pode, usar essa sabedoria dos arquétipos para te ajudar. Sobre arquétipos, eu tenho aqui uma playlist explicando o que é os arquétipos, mas aqui eu vou dar uma recapitulada com vocês. Então, arquétipos são ideias primordiais. É o protótipo de alguma coisa, a ideia perfeita sobre algo. E existe as imagens arquetípicas que carregam essa informação. Então, todo arquétipo é uma imagem que vai trazer para você uma informação, vai ter um significado. E esse arquétipo, ele vai agir em você através da sua bioquímica cerebral. Então, o arquétipo, muitas vezes, a gente olha e não tem consciência do que ele está agindo em nós. Por quê? Porque o arquétipo conversa com o seu inconsciente. Nós já falamos aqui sobre o arquétipo da águia, sobre o significado dos arquétipos para prosperidade. Como eu já falei para vocês nesse vídeo, se você entrar num lugar onde tem muito dourado, você vai remeter a um lugar de riqueza, de prosperidade, mesmo que não seja verdadeiramente a realidade daquele lugar. Se a gente pensar, por exemplo, nas igrejas barrocas, onde os altares de ouro, enfim, isso traz pra gente o poder da igreja na época. Então, quando a gente começa a usar os arquétipos, a gente precisa ter esse entendimento que eles estão conversando com o nosso inconsciente, porque muitas vezes não vai fazer sentido pra gente. Então, entendendo que muitas vezes você não vai perceber que esse arquétipo está trabalhando em você, porque conversa com a sua mente inconsciente, que rege 95% da sua vida. Hoje eu vou falar para vocês de arquétipos que podem te ajudar a passar por um processo de depressão e ansiedade. Lembrando, gente, é sempre importante frisar aqui que esses arquétipos, eles não vão substituir a sua ida ao médico, a sua terapia, se você está tomando medicamento, são coisas que a gente usa em conjunto, a gente não vai negar nada e isso vai ajudar neste processo, tá? A gente não vai negar a ciência, o que você precisa naquele momento, mas a gente vai trazer esse toque, da natureza, do inconsciente para ajudar você atravessar o rio, vamos dizer assim, para que você possa passar por esse momento com mais clareza, com mais firmeza e que você possa enxergar a sua luz brilhando novamente. Bom, a depressão é uma epidemia mundial, Hoje é difícil você não ter, ou no círculo familiar, ou no círculo de amizades, no trabalho, alguém ou que já passou, ou que esteja neste momento passando por essa situação. E a depressão, hoje já se conversa muito mais sobre isso. Aos poucos estamos desassociando daqueles estados de tristeza, mas é um estado de profundo vazio, é um estado de profundo falta de sentido para a vida. Não é nenhuma tristeza, como uma pessoa que está passando por um luto, por uma dificuldade. A gente precisa entender que as pessoas que às vezes estão em estados depressivos, não quer dizer que a vida delas esteja completamente desarrumada, a vida concreta, a vida na materialidade. Mas a vida simbólica, a vida interna, sim, precisa ser revista e entendida. Por isso que eu falo para vocês, são coisas em conjuntos. A gente precisa trabalhar na matéria, mas também precisa trabalhar no nosso inconsciente. E é isso que os arquétipos vão fazer, te ajudar a passar por isso. Eu vou trazer aqui alguns arquétipos que vão te ajudar. Eu gosto muito, eu acho que o mais fácil de se entender sobre os arquétipos é através dos animais. Eles ajudam muito você a entender a dinâmica do que aquele arquétipo quer dizer para você. E eu vou trazer um primeiro arquétipo que é poderosíssimo para trazer leveza,
para trazer essa sensação de bem-estar, e eu vou dar uma sugestão para vocês de como usar, que é o arquétipo do arco-íris. Por que que eu trouxe esse arquétipo primeiro? Porque o arquétipo do arco-íris, ele traz exatamente as 7 cores dos chakras. Então, de uma maneira muito sutil, você entrar em contato visualmente com um arco-íris, você vai provocar uma ativação dos seus chakras. E se a gente parar para pensar um pouquinho no que você sente quando você vê um arco-íris? Você chama alguém para ver, te traz um estado de contemplação, de leveza. Você começa a pensar, nossa, como Deus é lindo, como o mundo é maravilhoso, como as coisas são bonitas, simplesmente pelo fato de você estar presenciando um arco-íris. Não é verdade? Você não faz isso? Eu faço isso. Eu chamo quem for, olha o arco-íris, olha que lindo, olha aquele arco-íris ali. Por quê? A gente quer compartilhar. Você vê que é meio inconsciente que a gente faz isso? A gente entra num estado contemplativo de apreciação daquilo. Então, se você começar a usar esse arquétipo, ele vai te ajudar a enxergar a vida com mais leveza, com mais apreciação, com mais gratidão e sutilmente ativando os seus chakras. O arquétipo do arco-íris e a mitologia em torno do arco-íris, ela está descrita em quase todas as civilizações, celta, egípcia, grega. Então é um símbolo muito forte. E o principal simbologia de todas essas, eu pesquisei inclusive até para nós aqui, para trazer mais para nossa realidade, dos índios. E todas essas culturas colocam o arco-íris como um mensageiro entre o céu e a terra, entre os deuses e os mortais. E se a gente for traduzir aqui agora a minha licença poética sobre isso, é o contato com o seu ser maior, o seu eu superior, a sua centelha divina em você. Daquilo, né, da ascensão para você aqui no mundo da materialidade, essa comunicação. Então, o que eu sugiro para vocês que vão usar o arquétipo do arco-íris? Inclusive, eu e o meu filho aqui, a gente pintou um arco-íris e eu coloquei na sacada, coloquei no quarto dele, justamente para ativar essa leveza, porque a gente estava em tempos, né, ainda estamos em tempos pandêmicos, enfim, um desafio para as crianças entenderem esse momento, né, de tantas restrições, de contato, enfim, eu coloquei aqui em casa e funcionou muito. Então, o que eu sugiro para vocês? Colocarem um arco-íris com uma paisagem que te traga muita paz, muita tranquilidade, que você olhe e aprecie e vê. Então pode ser um campo, pode ser uma cachoeira, se você ainda quer tratar profundamente as suas emoções, porque a água vai te colocar em contato com as suas emoções. Então use esse arquétipo para te ajudar nesse momento de contato com o seu ser, para que você possa entender e achar novamente novos sentidos para a sua vida, novos sentidos para a sua existência, que você possa tocar este lugar da magnitude que é ser você, que você está aqui para iluminar esse mundo, que esse mundo precisa de você, que não há outro igual a você para fazer o que precisa ser feito, que você determinou que você ia fazer, para que você possa estar em encontro, né? Ir de encontro com essa sua verdade, a sua verdade. E é muito legal porque o arco-íris, ele, através dessa ativação dos chakras, ele vai trazer para você essa verdade e vai te dissipar um pouco das ilusões que a gente compra de como deve ser a vida, do que é sucesso, do que é, enfim, né, prosperidade e abundância. Isso é muito importante, você achar o seu local. Então, o arco-íris, ele é entendido como um mensageiro entre o céu e a terra, tanto que o arco-íris, Íris é uma deusa grega, filha de Hera e Zeus, tem algumas descrições dizem isso, que quando Zeus ou Hera ou qualquer outro deus do Olimpo queria trazer recados para os mortais, era através de Íris, e por isso que se montava esse escorregador para que a informação chegasse, para que essa deusa pudesse trazer. Então, um mensageiro do céu e da terra. E aqui eu gosto muito de usar essa analogia da sua centelha divina com você.
Você pode colocar aí no fundo de tela do seu celular, você pode pôr num porta-retrato aí na sua casa, um lugar que, no fundo de tela do seu computador, um lugar que você esteja sempre em contato. Não precisa se preocupar em tirar 5 minutos, isso é ótimo, mas só de você estar em contato, isso já acontece porque é conversas com o nosso inconsciente. Próximo arquétipo que eu vou trazer aqui para vocês e de sugestão de uso para despertar a alegria, a leveza novamente, são os golfinhos. Se a gente observar os golfinhos na natureza, parece que eles estão sempre brincando, não é verdade? Parece que eles estão sempre alegres. Ao se deparar com os golfinhos, se você for procurar imagens aí na internet, você vai se perceber com um sorrisinho no rosto se você ver imagens, porque sempre traz essa sensação de leveza, da energia da criança. E principalmente, o golfinho vai te ajudar de trazer essa alegria e de você voltar a ter vontade de socializar. Porque é isso, os golfinhos vivem em bandos, eles são muito organizados enquanto ao seu bando de proteção, de união. Então, para quem está passando por um momento depressivo, isso é muito importante, de colocar algo que vai trazer para ela a vontade de novo de estar com pessoas, de saber socializar, de se sentir leve. Aqui em casa eu também usei o golfinho com o meu filho no quarto dele, para que nesse momento que a gente passou, tá lá até hoje, né? Deixo lá grudadinho no quarto dele, eu imprimi, plastifiquei, colei lá na parede dele, porque essa energia dos golfinhos, ela é muito da leveza, da brincadeira, do tirar o peso das coisas. E se tem uma coisa que também os golfinhos vão te ajudar muito a trabalhar, é a libertação dos condicionamentos. Não sei se vocês já leram os livros do Drúnvalo Melquisedeque, e o Antigo Segredo da Flor da Vida, em que conta essas histórias de que os primeiros habitantes do nosso planeta eram as baleias e os golfinhos, enfim, esses seres marinhos que vão também trazer para nós um contato com o nosso inconsciente, porque são animais de águas, né? Sempre que a gente estiver falando de água, a gente vai estar falando das nossas emoções. Então, você colocar um golfinho, uma imagem de golfinho na sua sala, no seu quarto, na sua imagem de tela de celular, na sua proteção de tela do computador, também vai trabalhar isso em você, essa alegria de viver, essa leveza de viver, essa sensação de estar em brincadeira. Isso é muito importante para que a gente possa desenvolver aqui as nossas tarefas, as nossas habilidades com muita leveza. Agora, eu vou trazer mais 2 arquétipos que não necessariamente eles vão trabalhar a alegria, a leveza, o otimismo, como o arco-íris e o golfinho, mas eles vão ajudar em questões pontuais de quem está passando por um processo depressivo. Por quê? Porque esses 2 arquétipos, eles vão despertar em você alegria, leveza, mas você precisa agir, você vai precisar tomar esse impulso para você conseguir sair deste lugar. Então você precisa ter um arquétipo de ação. E um dos melhores que eu acho para esse momento é o cavalo. O cavalo é um animal da ação, de ir para frente. Se a gente pensar na história da humanidade, existe inúmeras mitologias, todas o cavalo está envolvido, né? Seja Pégasus, né, os cavalos alados, seja os unicórnios, como um animal profundamente espiritual, que ele consegue ler o homem, né? Eu que cresci no interior, a gente falava que cavalo vê espíritos. Então ele tem um contato muito profundo com o nosso inconsciente, com esse mundo sutil. Mas eu quero que vocês pensem um pouquinho no cavalo, na história da humanidade aqui no planeta Terra. E diz que o cavalo tem essa energia da terra, né, da união. Por quê? Depois do momento que os cavalos foram domesticados, o homem começou a se unir, as tribos começaram a se conhecer, as distâncias foram encurtadas, porque agora o homem já não andava mais somente sobre as suas pernas, mas ele tinha a força do cavalo.
o movimento do cavalo. Então, o cavalo sempre vai trazer pra gente essa atitude da ação, do movimento para frente, de encurtar distâncias, de trazer união, de levar você até o seu propósito. Então, é um animal muito, muito importante e arquetipicamente é um animal de muito poder. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista o documentário do Tony Robbins no Netflix. Eu não sei se ainda está disponível. Eu não sou o seu guru. É muito legal esse documentário, mas eu quero que você observe quando o Tony Robbins está na casa dele. Tem uma imagem enorme, um quadro enorme de um cavalo, assim, acho que a imagem tem no mínimo uns 3 metros de altura. Cavalo enorme. Por quê? Estar em contato com esse arquétipo. O Tony Robbins é um coach que ajuda as pessoas a chegarem no seu objetivo, encurtar caminhos, tirar as distrações. Então o cavalo vai te ajudar a ter foco, a encurtar os seus caminhos até o seu propósito. Por isso que eu tô colocando ele aqui, para que você possa ter essa ação, essa força do cavalo para você ir e sair desse movimento. E vamos para um último arquétipo que eu vou trazer aqui para vocês, que é do pavão. Você pode usar o pavão ou a deusa Hera, que o animal preferido dela é o pavão. Ela sempre é retratada com o pavão ao lado. Por que o pavão? Porque o pavão vai trabalhar a sua autoestima. Ele é o símbolo da beleza. Por isso, Hera é a rainha do Olimpo, é a deusa das deusas. Ela é a deusa do matrimônio, do casamento, da fidelidade, da beleza. E o pavão é o seu animal preferido justamente por representar isso. A beleza, a autoestima. Então, para você que talvez está no processo depressivo, se deixando muito de lado, também é importante trabalhar a sua autoestima. É importante trabalhar esse resgate, de se enxergar como um ser belo e único que você é. Então, aqui estão as minhas sugestões. E lembrando, que os arquétipos precisam ter significados para você. Por isso que as imagens são tão importantes. E eu lembrei agora, para contar para vocês sobre o arquétipo do pavão, que eu tenho uma amiga maravilhosa e ela é arquiteta e ela ajudou nos projetos das lojas da Louis Vuitton. E são marcas de luxo, de expressão máxima de luxo, famosas, enfim. E ela estava um dia no Instagram mostrando as obras, a finalização que eles pensaram. E a loja inteirinha, um papel de parede, eu não sei se é papel de parede ou pintura mesmo, lindo, com pavões. Então, a deusa Hera, ali representada pelo pavão, trazendo esse lugar de realeza, esse lugar de autoestima, de luxo, de apreciação. Então, é um arquétipo muito forte. E quando eu falei com ela falou, olha, eu não sabia disso. Mas é justamente essa a intenção que a loja, que a marca quer passar. De beleza, de compromisso com a beleza. Então, olha como esses arquétipos trabalham de uma maneira inconsciente, colocada lá nessa loja de alto luxo. Então, vai ajudar muito no seu processo de se redescobrir, de deixar aflorar a sua beleza. Tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Se você tiver experiência com esses arquétipos ou outros, coloque aqui. Se você tem sugestões, Elaine, fala de tal arquétipo, eu quero entender melhor, me ajuda com essa questão. A gente conversa aqui. E sempre coloquem aí a paz do eu para a gente compartilhar a nossa egrégora de expansão da consciência através da paz, do amor e do autoconhecimento. Não se esqueça, deixa a sua luz brilhar. Um beijo, até o próximo vídeo. A paz do eu.